dia, amada igreja, nessa manhã que estamos aqui para prestar mais um culto ao Senhor, aprender mais uma porção da Tua Palavra através do estudo. Eu convido os irmãos a, neste momento, fechar os seus olhos, agradecendo por mais um dia, mais uma semana que se inicia. E quantas bênçãos você pode contar, meu irmão. Louve a Deus, glorifique, seja grato a esse Deus que tem cuidado de nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, nosso coração se enche da plenitude, da alegria que só existe em Ti, ó Deus. Nós lhe somos gratos por todo o cuidado, por toda a proteção, por ter suprido até agora todas as nossas necessidades, e pela fé nós cremos que o Senhor irá continuar suprindo a cada dia. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é quem nos governa, quem nos dirige, e é o único merecedor do nosso culto, da nossa adoração e de todo o nosso louvor. Honra e glória a Ti, nos abençoe nessa semana que se inicie, fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo seja presente em cada vida. É em nome de Jesus que eu oro, já agradecida por sei que muitas bênçãos a gente pode contar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor. É um prazer, né? Entrar na Tua casa através desse canal, um canal de bênção, para louvarmos e aprendermos da palavra juntamente com os irmãos. Por isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias. No Salmos 34, eu lerei um único versículo. Salmos 34, verso 1. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Que possamos viver cada dia louvando e bendizendo ao Senhor. Vamos adorar Ele, porque foi só para adorar a Ele que nós nascemos, que nós existimos, que nós estamos aqui. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande, 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 e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só para Te adorar, só pra Te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande, 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 e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
louvar ao Senhor e logo pela manhã começar exaltando o seu nome. Convido os irmãos agora a abrir os seus hinários. Hino de número 13, contemplação. Nós vamos continuar louvando a Deus com essa palavra que tanto fala aos nossos corações. Se nos cega o sol ardente, quando vista em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Louvemos a Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante o qual é treva, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da caçamba, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, no caminho abrindo ao céu. Amém. Pai amado, Pai querido, nós lhe entregamos este breve momento de louvor. Confessamos que nosso desejo era de continuar te louvando, cantando, bendizendo, e que possamos fazer dessa prática de louvor e adoração algo contínuo em nossas vidas, todos os dias em que vivermos aqui nesta terra. Nós te bendizemos, Pai querido, e te louvamos e rendemos toda a honra e glória a Ti. Queremos neste momento, ó Deus, orar pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida dos irmãos que têm sido fiéis, na entrega dos seus dízimos. Também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a administração, ó Deus, desse dinheiro para suprimento da Tua casa, para abençoar a vida dos irmãos. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando também, Senhor, a vida daqueles que, por algum motivo, em meio a esta situação que estamos vivendo, estejam vivendo um momento de desemprego, estejam vivendo um momento de falta, Senhor. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades, venha lhe dar também o conforto e a fé de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Deus sempre provê, Deus sempre proverá. Ajude-nos assim caminhar confiando nas Tuas palavras, nas Tuas promessas. Fortalece-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, você que nos acompanha através deste canal de YouTube da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui no bairro Santa Rita. Que Deus nos dê um bom estudo, que Deus nos dê um bom dia na sua presença. Hoje nós estudaremos a respeito da queda do homem, o pecado e o seu castigo, da queda dos nossos primeiros pais, como isso afetou a nós, porque Adão foi o nosso representante legal.
representante da raça humana. Vamos ver também o seu castigo e, consequentemente, como a desobediência deles acarretou em prejuízo para nós de todas as épocas. Contudo, não precisa ficar assustado ou assustada, porque nós, no final, vamos mostrar que ainda existe esperança para o ser humano. E a esperança para o ser humano está na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo, chamamos de o segundo Adão, para realizar aquilo que o primeiro Adão não conseguiu realizar. Então, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este domingo, obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo, obrigado pela vida dos nossos amigos que estão acompanhando o estudo da IBD através do canal da nossa igreja. Que Deus os abençoe de forma rica. Que agora Deus fala ao nosso coração ao estudarmos a Tua palavra, onde a Tua palavra irá nos apresentar como foi grave a queda dos nossos primeiros pais, o seu pecado, e como isso acarretou o castigo para toda a raça humana. Mas também somos gratos ao Senhor porque o Senhor providenciou Jesus Cristo para vir a este mundo para nos trazer a reconciliação com Deus e nos trazer a paz. Obrigado por tamanha salvação. Essa oração que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a queda do homem, o pecado e o seu castigo. O texto base é Romanos capítulo 5, verso 12, que diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, Paulo está enfatizando que todos pecaram, devido ao pecado de um só homem, a saber, Adão. Quando os nossos primeiros pais estavam inseridos, foram criados por Deus e deixados no jardim de Deus, no jardim do Éden. Assim como por um só homem entrou o pecado. Entrou o pecado no mundo. E assim, consequentemente, a morte física, não de forma imediata, mas a morte espiritual de forma imediata. Então, isso trouxe morte a todos os seres humanos. É a partir desse verso do capítulo 5 de Romanos que nós vamos nos basear, porque todos pecaram. E se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Queridos, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ou o livro do começo, no capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, o escritor Moisés nos informa que o Senhor Deus tomou ao homem e o colocou no jardim do Éden. Ou seja, Deus os criou, os modelou, soprou neles o sopro da vida e os colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Vocês são livres para comerem do fruto de toda a árvore, de toda árvore. Vocês podem comer livremente. Contudo, tem uma restrição. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, consistiu exatamente na desobediência a essa determinação divina. Houve uma determinação, uma ordem, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, o que eles fizeram? Deram ouvido à serpente, a serpente que foi usada por Satanás, e assim eles sucumbiram, caíram. E ao começarem a dar ouvido à serpente, a começarem a dar ouvido a Satanás, podemos afirmar que ali já começava a queda, porque de alguma forma eles já não estavam mais dando crédito de forma eficaz à voz de Deus, ao comando de Deus. Então, eles não passaram no pacto das obras, que nós chamamos na teologia. Nós não encontramos nos primeiros versos, ou nesses versos, a expressão pacto, mas nós sabemos que existiu um pacto entre Deus e os nossos primeiros pais, entre Deus e Adão, e ele não conseguiu passar no teste. Então, devido à queda, devido à desobediência, à determinação divina, a gente pode ver que eles decaíram do estado original em que Deus os criara. E as consequências da desobediência se estenderam a toda a humanidade. Em outras palavras, Adão e Eva, eles foram criados retos, santos. Esse era o estado original dos nossos primeiros pais no jardim de Deus. Contudo, quando eles decaíram do seu estado, devido à desobediência, as consequências dos seus atos se estenderam a toda a raça humana. Seguindo essa premissa, o pecado trouxe a morte e afastou o homem de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado do homem faz separação. Ou seja, o pecado da raça humana traz separação entre Deus e os homens. Porque Deus é um ser santo, justo, reto e não tolera o pecado. Não tolera o pecador que ainda não foi justificado. Então, essa tese que os nossos pecados fazem separação, Isaías, no seu livro, no capítulo 53, verso 2, traz isso. E o Romanos, capítulo 5, verso 2, nos diz que o pecado faz separação. E ao fazer separação,
entre Deus e os homens, automaticamente os homens morrem na forma física e morrem também, ou estão mortos, aqueles que ainda não foram alcançados, estão mortos em seus delitos e pecados. Então, quando o pecado trouxe a morte imediata, na forma espiritual e na forma, podemos dizer, lenta, a morte física. Nós podemos afirmar que o homem e a mulher, os seres humanos, não foram criados para morrerem. Morrem devido ao pecado. A terra que foi criada por Deus não foi arquitetada para receber carne humana. Então, a terra recebe o corpo humano quando morre devido ao pecado. A terra não foi projetada para receber carne humana. O recebe porque todos morrem. Infelizmente, devido aos nossos pecados. Queridos, as consequências da queda continuam a manifestar-se até hoje. Até hoje. Por meio da constante inclinação do homem para o mal. Todo o desígnio do homem é mau aos olhos de Deus. Portanto, a ira e o castigo de Deus permanecem sobre os filhos da desobediência. Aqui é bom frisar que a ira e o castigo permanecem sobre os filhos da desobediência, ou seja, daqueles que não foram alcançados, daqueles que não serão alcançados, daqueles que são réprobos, aqueles que ficarão preteridos da presença do Todo-Poderoso. Esses permanecerão toda vida, nesta vida e depois dessa, na eternidade, sob a ira de Deus. Efésios 2, verso 1 ao verso 3. O Catecismo Maior de Westminster, nas suas perguntas 21, 22 e 23, em especial as respostas, dizem: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, eles eram livres, foram criados livres, exerceram a sua liberdade, não para fazer o que era reto, pelo contrário, para fazer aquilo que Deus não ordenara. Eles fizeram uso da sua liberdade, fizeram uso do seu livre-arbítrio. Aqui é bom frisar que os únicos que tiveram livre-arbítrio foram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois da queda, eles perderam essa liberdade de fazer só o bem, porque depois da queda, a inclinação do ser humano é somente para o mal. Então, eles transgrediram o mandamento de Deus comendo do fruto proibido. E por isso caíram do estado de inocência em que foram criados. No pacto sendo feito com Adão, como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. Todos caíram com Adão. O pecado dos nossos primeiros pais foram imputados a toda a raça humana. Em outras palavras, o pecado deles caiu na nossa conta, foi depositado na nossa conta, porque Adão é o representante
da humanidade, como o primeiro homem criado. Essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Então, queridos, alguém pode levantar o seguinte questionamento: tá certo, Adão pecou, Eva, os nossos primeiros pais, por que eu tenho que pagar a conta? Como eu já afirmei, porque todos pecaram com Adão, porque Adão era o representante, nós chamamos representante federal da raça humana. Eu costumo fazer a seguinte analogia, usando a figura de Dom Pedro I, quando, em 7 de setembro de 1822, está fazendo, acredito, esse ano, 198 anos, ele foi até as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e montado num cavalo, ele desembainhou sua espada e deu aquele famoso grito: independência ou morte. Pelo ato de Dom Pedro I, todos os brasileiros foram alcançados, tiveram a sua liberdade. Você estava lá nessa época? Com certeza não. Nem eu, nem nós. Mas o ato de Dom Pedro I, quando ele gritou independência ou morte, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, e assim passamos a ser livres do jugo deles, então nós fomos alcançados. Então, por isso que eu costumo usar essa analogia. Nós fomos alcançados pelo ato de Dom Pedro I. Rege a história que Dom Pedro I disse: vim dar um grito, vim dar o grito da independência. Então, os nossos primeiros pais pecaram, nós não estávamos no jardim de Deus, no jardim do Éden, contudo, nós caímos com eles, pelos seus atos. Nós não estávamos na cruz com Cristo, estávamos literalmente lá morrendo? Não, mas pelo ato do segundo Adão, Cristo, na cruz do Calvário, nos trazendo a propiciação, aplacando a ira de Deus contra os nossos pecados, trazendo a nós a nossa justificação, Ele nos declarando justos na pessoa do seu Filho bendito, isso recaiu sobre nós. Veja a analogia, super interessante. Então, acerca da queda do homem, o pecado, seu castigo, podemos destacar e vamos destacar os seguintes tópicos: o acidente. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Nós já sabemos dessa história. A queda, queridos, é um evento chocante para nós, não é verdade? Super chocante. Contudo, não foi para Deus. A queda dos nossos primeiros pais não foi um evento chocante para Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele tem a história da humanidade
na palma das suas mãos. Pode ser um evento muito chocante para a raça humana, mas para o nosso Deus, jamais. Então, Deus não foi surpreendido com a queda dos nossos primeiros pais, queridos. Deus não foi surpreendido, Ele não foi pego de surpresa. Não é o mesmo que Ele dissesse: puxa vida, fui pego de surpresa, criei os seres humanos, contudo eu não contava com a queda deles. Não, Deus não foi pego de surpresa. Sabe por quê? Porque, segundo o seu sábio e santo conselho, para alguns essa afirmação é assustadora, principalmente para a nossa mente finita. Deus permitiu a queda dos nossos primeiros pais. Por quê, pastor? Porque Deus permitiu a dissimulação de Satanás. Porque Deus permitiu que Satanás, personificado na figura da serpente, tentasse Eva desse ouvido, comesse do fruto e depois oferecesse ao seu esposo, Adão. Por que Deus permitiu? Tudo tem um porquê, queridos. Aí a gente vê que, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir o pecado deles. Deus foi servido em permitir o pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Deus permitiu a queda dos nossos primeiros pais, a fim de que Ele pudesse, nesse ato, ordená-lo para a sua própria glória. Temos as citações de Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, capítulo 11, verso 32. Então, Deus permitiu que os nossos primeiros pais pecassem, porque Ele havia determinado convergir ou converter tudo para a sua glória. Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Já disse Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Como Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos. Isso tudo foi parte da glória que ele queria demonstrar. Em outras palavras, o nosso soberano Deus queria demonstrar a sua misericórdia para com os povos. No verso 32 do capítulo 11 aos Romanos, temos a seguinte citação: porque Deus a todos encerrou, ou seja, confinou, aprisionou, parafraseando, colocou todo mundo no mesmo saco, encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A fim de usar de misericórdia para com todos, Paulo está se referindo, se você ler o capítulo 11, capítulo 10, Paulo está se referindo aos gentios e Paulo está se referindo aos judeus. Então, Deus quis demonstrar a sua misericórdia para com todos, judeus e gentios. Por isso que Deus os encerrou na desobediência. Talvez a primeira ironia e provavelmente a maior de todas as ironias na história.
seja que o Criador arquitetou usar a malícia de Satanás para demonstrar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, queridos, o que nos cabe como homens e mulheres nós só conheceremos a grandeza do plano de Deus no final dos tempos. Isso nos basta. Sabe o que nos cabe agora? É fazer coro ao apóstolo Paulo na sua linda doxologia. Romanos capítulo 11. Nesse belo louvor. Quando ele diz a respeito da maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Em outras palavras, sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não entendo porque o Senhor rejeitou Israel, o seu povo escolhido, e enxertou na videira um povo que não é ou que não era povo. Ou seja, colocou na oliveira os gentios. Capítulo 10, capítulo 11, Paulo vai trabalhar da soberania de Deus. Paulo vai trabalhar sobre eleição, predestinação. Paulo vai trabalhar a respeito de rejeição. Paulo vai dizer que Deus agracia a quem Ele quer e rejeita a quem Ele quer também. Paulo vai fazer a analogia da eleição e da rejeição com os irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Então, a partir do verso 33 ao verso 36, é o mesmo que Paulo estivesse dizendo: eu não entendo o porquê. A minha mente é finita para entender os desígnios de Deus. Então, só cabe a mim louvar ao Senhor. Então, ele começa dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí ele diz: quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Nós não conseguiremos entender nesta vida o porquê aprouve a Deus permitir a queda dos nossos primeiros pais. O que nós podemos de antemão dizer que foi para o louvor de Deus Pai. Foi para a sua glória. Foi para que Ele exercesse a sua misericórdia para com os eleitos. Então ele encerra: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa deve ser as nossas palavras. Esse deve ser o nosso louvor. Então, dando continuidade, devido ao pecado dos nossos primeiros pais, houve séria consequência. A consequência dos seus atos é que eles se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Em outras palavras,
todo o ser humano, corpo e alma, foram afetados pelo pecado. A nossa mente, o nosso coração, os nossos atos, tudo isso foi afetado pelo pecado. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Já pontuou Jeremias, no capítulo 17, verso 9. Então, todo o ser, por completo, do ser humano foi atingido pelo pecado. E aí a extensão. Devido ao pecado de Adão, por ele ser o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, que somos nós. Ou seja, imputado podemos, de forma mais abrangente, dizer que o pecado deles foi colocado na nossa conta. E é a dos nossos filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a natureza corrompida, foram transmitidas toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária, bem como pontuou o salmista Davi no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o ventre, eu estava lá, ainda sendo gerado, já era um ser pecador. Um pecador no sentido que foi colocado na minha conta, antes ainda de eu ter praticado atos, um ser como um pecador sendo gerado no ventre materno. É isso que Davi estava querendo dizer. As marcas dessa corrupção original, todo ser humano ficou indisposto, ficou adverso a todo bem e inclinado a todo mal. É devido a isso é que procedem todas as transgressões atuais que temos aí na nossa sociedade pós-cristã. É uma sociedade que podemos afirmar que está longe daquilo que Deus requer. Esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, porque nós fomos salvos do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós conseguimos resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Embora nós sermos regenerados, e embora seja perdoada e modificada por Cristo a nossa corrupção, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. O que é pecado? É toda transgressão contra a lei de Deus. Todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. Então, é fato, somos culpados. E por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Por isso que a gente diz que aqueles que ainda não foram alcançados pela graça estão mortos em seus delitos e pecados. Todo o pecado, o original cometido lá no jardim de Deus, como o atual que nós cometemos, é
transgressão contra a justa lei de Deus. E toda transgressão está sujeita ou sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, porque a lei moral de Deus nos aponta o quanto somos falhos e o quanto somos incapazes de cumpri-la de forma eficaz. Por isso, Paulo trabalhando aos Gálatas que Cristo veio no tempo certo e se fez maldito por nós no Calvário. E ele, se fazendo maldito por nós, ele nos tirou ou nos livrou da maldição da lei. Então, queridos, chegando já às considerações finais a respeito do nosso estudo, a respeito do que nós já abordamos anteriormente, acerca da queda dos nossos primeiros pais e, consequentemente, a nossa queda, a queda e, consequentemente, o seu pecado e o nosso pecado, o seu castigo e o nosso castigo, nós podemos considerar que ainda existe esperança para o ser humano. Ainda existe esperança para você. Sabe por quê? Eu vou citar Romanos agora na íntegra. Romanos capítulo 5, verso 19 ao 21. Presta atenção na leitura, porque essa leitura ela é bem didática e ela nos mostra que ainda existe esperança. E onde está a esperança? Como pela desobediência de um só homem, de quem Paulo está falando? De Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, quem é esse? Jesus, o segundo Adão. Muitos se tornarão justos. Aí ele continua: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que me mostrasse de forma abundante como eu sou pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por fim, queridos, em resumo, e através deste resumo eu acredito que está todo o nosso estudo. Eu gostaria que você se atentasse para que eu vou dizer agora. Se você não conseguiu acompanhar o estudo até agora, eu chamo a sua atenção para que frise agora nestes minutos finais o que eu vou dizer, que é o resumo do nosso estudo, da nossa EBD. Adão, o nosso primeiro pai, na qualidade de cabeça de toda a raça humana, trouxe pecado, condenação e morte. Vou repetir. Adão, na qualidade de representante da raça humana, trouxe pecado, condenação
e morte. Agora, olha que maravilha. Jesus Cristo, considerado o segundo Adão, na qualidade de cabeça da nova humanidade. Olha o contraste entre o primeiro e o segundo. O segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe justiça, justificação e vida. Trouxe justiça, justificação e vida. Então, eu encerro dizendo: se você ainda se considera longe dos caminhos de Cristo, olha para a cruz. Olha para aquele que cumpriu toda a lei, em toda a sua íntegra, para que nós também pudéssemos obedecê-la. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que é mais maravilhoso é que Jesus Cristo trouxe vida, e vida com abundância. Então, creia nisso no nome de Jesus. Ó Deus bendito, obrigado por Jesus Cristo. Ó Deus, nós sabemos que somos pecadores, ainda existe vestígio de pecado em nós. Isso nós seremos libertos só no porvir, quando seremos incorruptíveis e o Senhor nos restaurará e seremos íntegros, santos, retos, como o Senhor projetou ao colocar os nossos primeiros pais no jardim do Éden. Ó Deus, obrigado porque através da pessoa de Jesus Cristo nós somos perdoados, nós somos libertos da maldição da lei, nós fomos libertos do poder do pecado e agora nós temos justiça, nós temos justificação e nós temos vida através de Cristo Jesus. Obrigado por isso tudo, porque nós não merecemos e o Senhor nos amou. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o Senhor por isso. Essa oração que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, tenham um bom dia na presença do Senhor. Que Deus os abençoe.